Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Vamos falar um pouco sobre outro ponto do uso de cigarro. Só que agora não vamos falar especificamente na questão do tabaco. Vamos falar da maconha. Isso, é uma substância química que também é de uma planta. Algumas pessoas usam, outras pessoas ignoram e outras ainda odeiam, detestam. A medicina avançando a cada passo, isso é importante, tem mostrado que a maconha em si, em alguns aspectos, ela tem lá suas qualidades para aquilo que é bom. Tratamento para pessoas com leucemia, se não me falha a memória, câncer, ansiedade, estresse e outros. Bom, confirmar isso para você eu não posso, porque até mesmo eu não sou médico. E em alguns aspectos, em alguns conhecimentos, eu posso até dizer que faz sentido quando eu fui usuário. Em que ponto? Ano 2002. Ano 2002, se não me falha a memória, eu fiz o uso da maconha pela primeira vez. Onde eu decidi. Ali, ano 2002, se não me falha a memória. Eu tinha aproximadamente, eu tinha 12 anos, e quando eu tomei essa decisão, eu estava passando por um momento difícil, uma situação problemática. Mas antes de tudo isso, eu quero relatar que no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, se não me falha a memória também, diz: ensina a criança no caminho que se deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. Bom, Mário Sérgio Cortella é um grande filósofo, qual tenho maior respeito e admiração por vários trabalhos, as quais eu tive a oportunidade de aprender, de ouvi-lo em palestras, em alguns livros que li. Ele fala que existe uma grande diferença. Concordo em alguns aspectos e nesse aspecto eu concordo com ele. Ele fala que pessoas velhas, existe uma grande diferença entre a pessoa velha e o idoso. O velho pode ser uma criança, um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um idoso, pode ser quem for. O velho é aquela pessoa que já acha que sabe tudo. Mas a Bíblia diz, quando envelhecer, quando for velho, em algumas traduções, e esse caminho e esse ensinamento, ao olhar pelo ponto educacional, vejo uma grande importância ao ensinar a criança. Quando mais jovem, quando ainda antes dos meus 12 anos, eu presenciei algumas situações, algumas cenas de alguns parentes, as quais não vou revelar o nome para não constrangê-los. Alguns tios, primos e outros parentes, quando eu ainda era criança, que faziam uso de substância química, uns até pediam folha de caderno para mim, e eu já sabia para que era, porque eu já tinha visto a substância química, a qual conheci como maconha. Ao ver, para mim aquilo ali era até legal, porque eu via um estado de espírito da pessoa antes do uso e após o uso. Antes do uso, uma pessoa estressada, pessoa com raiva, uma pessoa ali brava. E após o uso, uma pessoa calma, alegre, divertida, que dava até gosto de estar próximo. Então,
Eu achava interessante aquilo. E como eu, uma criança que já havia passado por algumas situações problemáticas, algumas situações traumáticas, como já relatei anteriormente, o abuso sexual, a deficiência física, bullying. Hoje chama de bullying, na época chamava de apelido. Bom, eu conheci como apelido. Apelidos terríveis, que machucavam, destruíam. Do meu ponto de vista, com a minha pessoa. Então, eu ali com 12 anos praticamente, já me considerando homem, querendo ali aventurar a vida, mas outra coisa que mais importante que eu queria era não sentir a dor que eu estava sentindo. Eu não sabia como. Tinha tentado na bebida, não tinha dado certo. Tinha tentado no cigarro, mas não funcionava a longo prazo. E aí eu vi ali alguns parentes que faziam o uso dessa substância química, ali usando e ficando por horas. E tudo isso me fez refletir muito, pensar bastante em vários e vários pontos. Foi então que ocorreu uma situação. Eu já até relatei em algumas palestras que uma garota, qual eu gostava dela, escreveu uma carta, pedi para minha prima reescrever, porque minha letra era horrível, a beça, e a letra da minha prima muito bonita. Então minha prima reescreveu e eu entreguei para ela. E ela, na escola, naquela época, que eu estudava lá na escola, Santo Antônio, Paraíba, Minas, tinha uma coisa que a diretora sempre fazia no período dos namorados, no dia próximo ou na semana dos namorados. Ela colocava a caixa de som amplificada no pátio, deixava uma pessoa responsável e lá tinha uma caixinha, onde escreviam-se os bilhetes, colocavam dentro da caixinha, a pessoa lia e, se tivesse o nome para quem era, ela direcionava, falava. Então naquela semana eu peguei a carta e entreguei para a pessoa. Não coloquei especificamente lá dentro da caixinha, entreguei para ela. Ela leu a carta. E aí tinha umas colegas delas, próximo. Ela leu próximo das colegas e começaram a rir. E eu comecei a pensar, poxa, tá rindo. E comecei a imaginar ela namorando comigo. Aquela coisa que eu queria. Parecia coisa de filme. Achei bacana. Tinha assistido alguns filmes românticos. E recentemente tinha assistido aquele filme do Titanic. Eu acho que foi ali que eu cometi um grande erro. Queria achar que eu era o Jack. Mas o Jack já havia morrido. Então, ela leu a carta e as colegas próximas começaram a rir. E começou a vir na minha direção. E eu ali já comecei a ficar nervoso, já fiquei preocupado. E quando ela chegou próximo de mim, ela apontou o dedo no meu rosto e começou a zombar de mim. Aquilo me destruiu. Me machucou muito por dentro. Ela não sabe o mal que ela me fez naquele dia. E aí um colega apareceu e disse para ela criar vergonha, pois ela deveria ficar alegre por receber uma carta naquele período, não importasse de quem fosse, mas que ela deveria pelo menos ter um mínimo de respeito. Não foram essas palavras, mas foi esse significado. E aí eu encontrei naquele cara ali meu herói, o cara me defendeu. E aí eu fiquei próximo dele, que não queria estar em outro lugar. Eu queria sumir, na realidade, mas era como eu não podia, então eu fiquei próximo dele. E na hora da saída, terminou o horário das aulas, nós saímos. E aí ele foi para uma casa abandonada. Eu segui ele. E lá tinha outros rapazes lá dentro. E acenderam lá, bolaram baseado de maconha. Eu já tinha visto, já tinha sentido o cheiro, sabia mais ou menos o que era, mas eu nunca tinha usado ainda. Já tinha até segurado, mas não tinha usado. Então, quando chegou a minha vez na roda, eu não pensei duas vezes, eu fumei. E fiquei chapado. Fiz o uso da maconha pela primeira vez, depois dessa frustração. Então fui para casa, chapado. Ali começou uma saga do uso. Só que antes, como eu relatei, a importância de ensinar a criança no caminho que ela deve andar é muito grandioso. Porque às vezes a gente confunde todas as coisas, confundimos. Porque
Quando nós como profissionais, queremos ajudar as pessoas que estão no uso de alguma substância química, nós sabemos que é a substância química e achamos que é simplesmente arrancar da pessoa e jogar fora. Ou pegar a pessoa, colocar dentro de uma clínica de reabilitação, pronto, resolveu o problema, acabou, pronto. Não. Existe o antes, o durante e o depois. Existe um grande processo, não é simples, não é fácil. Então, durante aquele período, eu comecei. Mas eu não usava todos os dias, porque até mesmo o efeito dela em mim me fazia esquecer, mas o pós me dava uma certa dor de cabeça, me dava uma sensação de medo, de angústia, me dava ali um desespero, e eu ficava com medo, ficava desesperado diante daquela situação, e me isolava, e comecei a ter pequenos surtos, aonde também veio crises de pânico, que hoje chama de crise de pânico. Naquela época, para mim, era assustador, eu ficava apavorado. E quando eu ficava sozinho, eu tinha que ligar a televisão. E se eu não ligasse a televisão, até os dias de hoje, eu fico muito focado, aprendo bastante assistindo. É uma coisa que eu aprendi por obrigação, digamos assim. Então, se a televisão não tivesse ligada para mim estar ali tentando focar, como se eu estivesse na companhia de outras pessoas, me dava um desespero. Eu ficava com crises. Eu começava a gritar dentro de casa. Botava o travesseiro para os vizinhos não escutarem. Começava a me desesperar. Então eu procurava sair. Quando eu saía, às vezes a minha mãe, por falta de conhecimento naquela época, ela até brigava comigo, porque ela não queria muito eu na rua, principalmente com as amizades que tinha, porque eram as únicas pessoas que eu ficava e não era julgado. Porque tinha um grupo de pessoas que eram religiosos. Hoje para mim são pessoas, esse tipo de pessoas que fazem julgamentos, que se acham melhores do que as outras, para mim são pessoas que não tem importância. Para mim, não tem importância. Ser cristão é diferente. Ser cristão é ser acolhedor. Porque Cristo foi acolhedor. Mas tem uma espécie de religiosos que se acham melhor do que as outras pessoas, julgam as outras pessoas. Ah, mas está fumando, tu vai para o inferno. Por que não mostra em testemunho? Porque Jesus Cristo não ficava lá todo o tempo dizendo isso, aquilo, outro. Não, ele dava um testemunho legal. Mas tudo bem. Existem aqueles outros os inteligentes, outro grupo. Ah, somos os melhores. E boa parte dos que eram inteligentes, infelizmente, nos dias de hoje, alguns, infelizmente, não são nada daquilo que mostravam ser na escola. Alguns conseguiram sucesso, graças a Deus, isso é importante. Mas, e tinha aqueles outros que não era nada, porque ninguém dava nada por eles. E era um grupo que eu gostava de estar com eles, porque lá eu me sentia bem, lá nós se divertia, brincávamos um com os outros, não ofendíamos, não repreendíamos, não afastávamos, acolhíamos, defendíamos. É igual esse rapaz que me defendeu. E a gente nem tinha muita amizade. E ele me defendeu. Só que tinha um porém. Eram usuários de substâncias químicas. Então, eram os vagabundos, os delinquentes, os marginais, a classe desfavorecida. E aí, o incrível. Minha mãe não tinha tanto esse conhecimento, mas ela sempre foi acolhedora. Se nós fôssemos para minha casa fazer um trabalho, minha mãe fazia um lanche. Tinha colega que gostava de ir lá para casa porque era bem recebido. Minha mãe fazia lanche. Deixava todo mundo à vontade. Não à vontade assim ao ponto de bagunçar e tal, não. Mas deixava à vontade. Ela ia lá pro canto dela, e fazia um lanche. Tratava todo mundo bem. Ainda trata todo mundo bem. E isso era bacana. Então, eu comecei a andar com essas pessoas. Porque era com essas pessoas que eu me sentia bem. Porque não tínhamos esse espectro. Então, disso, começamos a montar uma pequena gangue. Exatamente, gangue.
nesses pontos, nós fomos observando as coisas de uma forma diferente, porque nós começamos a defender aquilo que nós acreditávamos. E acreditávamos que o mundo seria melhor se nós parássemos de ser tão egocêntricos, de querer ser melhor do que as outras pessoas e aceitar todo mundo. Tinha um rapaz que andava conosco, ele era homossexual assumido, só que ele sofria muito bullying na época. Os cristãos, que se chamavam cristãos, eram os que mais ofendiam ele. Falavam que ele ia para o inferno. Teve um episódio que ele tentou o suicídio. E aquilo foi muito dolorido. Porque quando ele compartilhou conosco, nós se revoltamos. Nós ficamos com raiva daquela situação. Mas então partimos para a briga. Porque nós tínhamos o que nós chamávamos de medo. Medo do julgamento de Deus. Então nós não partimos para cima, mas dava uma revolta. E ele conosco, sempre brincalhão, sempre uma pessoa bacana. Hoje, graças a Deus, está vivendo bem, né? Mais acolhido dentro da sociedade. Infelizmente ainda sofre alguns preconceitos em alguns lugares que vai, mas tudo bem. Nós olhando para todas essas questões, um dos que nos unia, uma das coisas que fazia com que nós viéssemos anestesiar nossa dor, era o uso de alguma substância química. E a que nós tínhamos mais de facilidade acesso era a maconha e a bebida, e o cigarro. Então, quando nós sempre, como era um grupo maior, a cachaça ela nem sempre dava para todo o grupo. Então, sempre comprávamos a maconha. Porque tinha uns que em 2 tragos já ficavam chapados. Eu era um deles, no começo. A usar nesse período. E a primeira vez que eu fumei com um parente, falecido tio, que infelizmente teve sua cabeça decapitada, uma tragédia que abalou toda a família, um tio próximo, amigo, de toda a família. Alguns familiares que estão assistindo vão saber de quem estou falando. Ele, sempre quando ele aparecia, porque ele morava longe, devido ao trabalho, sempre quando ele aparecia, eu era um dos que andava mais com ele. E uma das coisas que ele sempre me ensinava era para mim nunca ser um dependente químico. Se eu fosse usar qualquer substância química, que eu aprendesse a ter o controle. Porque se eu não tivesse o controle, eu iria perder. Bom, tem um ditado que é mais ou menos assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente, mais ou menos essa base. Esse tio, ele era dependente. Só que ele não era um dependente compulsivo de destruir tudo. Não. Ele era dependente. Mas um dependente mais controlado, digamos assim. E um certo dia nós fomos na casa de uma tia, que também era usuária. Graças a Deus hoje já não é mais. E chegando lá, eu disse para ele que eu queria fumar. Só que ele falou que ele não sabia que eu fumava, então eu falei que era a primeira vez. Mas eu já tinha experimentado, devido àquela dor que senti, daquela decepção amorosa que sofri, daquele bullying que sofri. E isso foi muito ruim para mim. Mas, então nós estávamos lá na casa da minha tia e eu falei com ele que eu queria fumar e ele falou com ela. E eu tinha apenas 13 anos. 12 anos na realidade. 12 anos e meio praticamente. Isso aí, e nós fumamos. E aí eu comecei uma saga de uso da maconha. E aí nós começamos a conhecer algumas variações de maconha. Tinha um paião, que era um fumo que só dava fome. Outro que dava só pigarra na garganta, que ficava só aquelas tossidas feias, aquela coisa horrível. E aí começamos a conhecer seda. O papel tem que ser cinza preta para o fumo ser bem gostoso e tal. Passar pasta. Tinha limãozinho. Hoje tem outras aí que eu não sei. E aí nós começamos aquela saga.
E um certo dia eu peguei ali uma certa quantidade, eu plantei uma semente que estava, eu tirei e plantei. E vi o pé crescendo, estava tão bonitinho. E aí um colega que eu mostrei para ele, que estava lá plantado, o danado não teve o que fazer, um certo dia estava lá bêbado, e eu não estava em casa, ele apareceu lá, arrancou o pé e sumiu. Não estava nem no ponto ainda de ser tirado, mas ele pegou e usou. Eu comecei a ter situações na minha vida, que no uso da substância química, começou a me trazer ali sensações, medos. Eu comecei a ter mais, eu comecei a me isolar mais das pessoas, da sociedade. Comecei a ficar mais dentro do meu mundinho. De uma parte foi bom, porque eu comecei a focar mais em leitura, desenhos, que eu gosto bastante de desenhar, assistir filmes, assistia bastante novelas. Naquela época não era igual hoje, temos aí algumas plataformas como Netflix, a Disney disponível aí nos aplicativos. Você consegue assistir no aparelho do celular e tal, com a maior facilidade. Não, era uma televisão daquela de fundo, de vez em quando ia lá e pá, dar umas porradas nela para ela poder parar de aparecer aquelas listas, ou ir lá mexer na antena. Era muito louco. E era isso. Quando eu comecei a ter essas crises, esses surtos, todas as vezes que eu não estava usando, eu comecei a entender que se eu não usasse, eu teria aquelas crises, aqueles pânicos, aquele medo, o surto. Então eu tinha que usar. Então eu comecei a usar com mais frequência, aparecer nos lugares com os olhos vermelhos, a fazer pequenos furtos, a comer bastante pasta de dente, porque eu não só pegava e colocava na boca, eu colocava, chacoalhava e engolia. Ou quando não, eu pegava ali do tubo mesmo, exprimia, tacava dentro da boca e engolia, para não ficar fedendo. Passava bastante perfume, uma coisa que era para ficar cheiroso ficava insuportável. Então eu comecei a ter uma seriedade de comportamentos que estavam me afastando das pessoas, me afastando de tudo aquilo que era legal. Os amigos já não gostavam mais de estar perto de mim, porque eu já estava agressivo. Eu já estava tendo um tipo de comportamento até agressivo. Não agressivo de espancar as pessoas, porque até mesmo eu tinha medo. Mas agressivo no ponto de ser arrogante, ignorante mesmo com as pessoas. Começou a aflorar de dentro para fora um comportamento que afastava as pessoas de perto de mim. E isso foi me prejudicando. Porque até no emprego, quando eu conseguia um trabalho, eu não conseguia ficar muito tempo. Porque eu partia para alguma espécie de briga. Quando tinha alguma coisa que era contra aquilo que eu acreditava, eu lutava. Eu não deixava. Às vezes, eu me pegava perguntando a mim mesmo se algum dia eu iria mudar o meu comportamento. Se algum dia eu seria uma pessoa melhor. Se algum dia eu iria fazer uma coisa diferente. Então eu comecei a focar bastante a ver pessoas as quais faziam o uso. E quanto mais eu andava com essas pessoas, mais me afundava no uso da substância. Mais eu estava usando. Cheguei ao ponto de usar por dia, no mínimo, de 6 a 7 baseados. No mínimo. Já estava usando muito. E o pior de tudo, que quando dava fome, nem sempre eu tinha um alimento. Que já não ficava mais dentro da casa da minha mãe. E até mesmo o chapado não ia para lá. Porque eu não iria mostrar como eu estava. Porque eu não queria que ela soubesse. Mas de alguma forma, a mãe, ela sabe.
mas ela luta muito dentro da própria mente para não acreditar que o seu filho está fazendo aquilo, que o seu filho está se destruindo, porque ela não quer que ele se destrua, ela não quer que ele se perca. Então ela começa uma guerra interna com ela mesma, por não acreditar, não querer acreditar que aquilo está acontecendo. Então quando a minha mãe me perguntava, eu dizia que era mentira, mas eu falava de uma forma até arrogante. Quem é que contou essa mentira? A senhora vai preferir acreditar nos outros do que no seu filho? Alterava o tom de voz, mas o comportamento já estava mostrando que eu estava usando. E ela lutando para não acreditar que aquilo estava acontecendo, mas estava. As coisas começando a sumir de dentro de casa, dinheiro. Lembra de uma vez, agora ela vai me pegar e puxar a orelha para comprar casa. Minha mãe, me perdoa. Comprar a casa. Ela pediu o dinheiro, ela pegou o dinheiro, que era do meu padrasto, para comprar uma casa para a gente morar. Naquela época, R$10 era muito dinheiro. E ela passou por uma professora amiga dela, cristã, que é diferente de outras pessoas, os religiosos abusivos, para ela guardar esse dinheiro, porque ela não queria que esse dinheiro se perdesse, não sei. Talvez ela mesma não queria gastar, porque minha mãe, ela gasta bastante. Ela não é compulsiva, descontrolada, não, mas ela gosta de gastar, mas com coisas que têm utilidade. Teve uma época que teve a febre da Tupperware, mas tem utilidade. Às vezes ela ficava até brava comigo, porque eu chegava lá, pegava uma vazia daquela lá qualquer, metia a comida dentro dela e vá, e ela fala, não pode pegar isso aí, tá novinha. Eu falei, para que a senhora compra então? Mas, em alguns pontos a gente até brincava, em outros não. Mas, quando isso aconteceu, ela pediu dinheiro, o filho da mulher levou para casa, na nossa casa, e minha mãe não estava em casa e me passou o dinheiro. E estava acontecendo uma festividade. Uma festividade no nosso bairro, que era o Arraiá, que a Igreja Católica fazia na época lá, e era muito, muito popular na época. E estava tendo festa no clube de festa também, num clube de festa lá. E ele me entregou o dinheiro, era 1.000 e pouco na época. E eu tirei R$10, pensando assim que ela não ia sentir falta. E aqueles R$10 quase nos faz perder a casa. Aqueles R$10. Eu fui pro clube de festa com um colega, entrei, paguei cerveja para nós dois. Naquela época, R$10 era muito dinheiro. Cerveja lá, eu acho que era o que na época? Era 99 centavos, quase R$1. Aquela de garrafa. Hoje não. Hoje é um pouco mais caro. Né? E aí, bebemos, fomos lá no Arraiá, comemos cachorro quente, nos divertimos. Colega, porque depois de um tempo, nós tivemos uma desavença nós dois. Hoje nós falamos, é bacana, é melhor na realidade. Mas teve ali. E quem levou a culpa? Não foi eu. Foi o filho da mulher. E por anos, eu deixei ele ser culpado. Por anos, eu permiti ele ser culpado de uma coisa que ele não fez. E nem sabe, porque minha mãe nunca chegou a dizer para mãe dele que havia assumido R$10. Ela assumiu a responsabilidade. Então tudo isso mostra um comportamento negativo. Até o ponto que eu já estava descontrolado. Esses comportamentos foram apresentados da minha pessoa. Tá? Porque eu estava agindo já de uma forma diferente. Além de ser agressivo, além de ser antissocial. Os eventos familiares eu já nem participava mais.
E quando participava, eu sempre aprontava alguma coisa. Um episódio, estava eu, meu falecido irmão, falecido amigo também, que já faleceu. Meu irmão faleceu de câncer, como já relatei algumas vezes. Esse amigo, ele era usuário da substância química crack, nessa época não, mas depois ele se tornou usuário da substância química, o crack, compulsivo, e foi assassinado devido a alguns roubos que ele havia fazendo dentro da comunidade, e ele foi sentenciado à morte. Beleza. Ele, mais outro, que era o único maior de idade na época, que estava conosco. Estava acontecendo uma grande festa na comunidade, dentro de um clube de festa chamado Canecão, na época. E tinha os policiais apaisando, que nem era para estar apaisando naquele dia, mas estavam lá. E tinha um policial entre eles, que era o mais temido por qualquer uma pessoa, qualquer um bandido que tivesse dentro da nossa comunidade. Porque ele era o mais cruel. Ele era o tipo de policial que, se ele pegasse qualquer um com calça baixa, igual nós andava na época, hoje você vê bastante a molecada andando com a calça lá embaixo e tal, aquela coisa toda. Mas naquela época, se ele visse alguém andando daquele jeito, ele abordava e dava cada tapa na orelha. Eu fui abordado por ele algumas vezes, mas graças a Deus ele nunca levantou a mão para me bater. Porque eu sempre fui aquele negro no meio da comunidade, mas um negro tipo considerado inteligente para estar junto com a bandidagem. Que eu fazia da seguinte forma. Eu sempre gostei muito dos filmes americanos. Os filmes americanos, eles retratam bastante a discriminação, principalmente quando fala do Brooklyn, uma das comunidades das quais as pessoas sofriam muito abordagens abusivas de policiais na época. Até os dias de hoje ainda tem, infelizmente, tem muito. Então, todas as vezes que um policial parava e falava, parado, eu já botava a mão para trás. Eu acho que viu até um hábito. Uma pessoa, Fel, para aí! Eu não sei o que foi. Eu já parava, botava a mão para trás, ficava na postura. Aí ele, levanta a mão. Ele levantava a mão. Bota a mão na parede. Parede, abre as pernas. Abre as pernas. Tem alguma coisa aí? Tem não. E tocava nas partes para ver se tinha alguma coisa. E aí, beleza. Isso dava medo. E o pior de tudo, porque se ele encontrasse alguma coisa, esse policial, o qual eu não vou citar o nome, tá? Ele encontrasse alguma coisa com qualquer uma pessoa, pequena ou grande quantidade, ele dava porrada mesmo, e no meio da rua. Teve uma vez que ele abordou uns colegas, e pegou uns colegas na realidade, uns caras que eu conheci, algemou eles, saiu andando com ele no meio da rua, e mandando os caras dizer, eu sou ladrão. Nossa, pensa numa coisa assim, horrível de se fazer. Aconteceu. Esses colegas foram, roubaram, realmente roubaram. Mas aí, bom, eu não entendo da lei, né? Então vamos lá. E ele fez isso, colocou eles algemados na moto, ele sentado na moto, e o cara tinha que andar rápido para acompanhar. Bora. Teve um dia que eu achei graça. Teve um dia que eu achei graça porque teve um cara que enfrentou esse policial. Estavam lá, todo mundo reunido, e esse cara era de uma turma que nós chamávamos lá na época a turma dos Chapas. Ele era de uma gangue lá que ninguém mexia com eles. Era a única gangue que tinha dentro do nosso bairro que era intocável. E era só negro. Um mais brilhante do que o outro. Negro mesmo. Todos, a maioria era negro. Mas tinha alguns branquinhos, mas era minoria. Ele estava lá na festa, esse policial chegou lá, deu um empurrão nele e já chamou ele para briga. Ele falou, tira tua farda e eu te dou uma surra. O policial já se achando, que o cara não ia fazer nada, falou, ninguém se mete. Não, um clube de festa chamado Kubanacan que tinha na época. Ele deu uma surra no policial e tirou a roupa dele. 3 meses depois, esse cara foi encontrado morto. Uns dizem que foi esse policial, outros dizem que não foi. Eu não sei, não estou dizendo que os policiais são tudo corruptos, não, tá? Não é isso. Estou dizendo de situações que eu passei dentro da questão, porque quando eu comecei a usar
a substância química, a maconha, eu comecei a andar com as pessoas e comecei a ver esses tipos de situações acontecer. Eu comecei a presenciar pessoas apanhando, pessoas sofrendo. Teve uma vez que eu estava lá, estava na escola, eu estava trabalhando, já estava trabalhando como voluntário na escola. Minha mãe sempre buscou me associar à sociedade, sempre me incluir na sociedade. E eu sempre querendo sair, ela me puxava. E eu estava trabalhando nessa escola como voluntário, estava na biblioteca, comecei a ter mais desenvoltura com os livros. E um certo dia, eu não tive o que fazer, eu furtei algumas coisas lá, saí, comprei maconha, fumei e voltei para a escola com os olhos latinando de vermelho. Vermelho! E algumas pessoas olharam para mim, tá, pra onde? Teus olhos estão vermelhos, tá doente? Na época eu fui para a lagoa, tinha uma lagoa lá próximo, lá. E aí eu fui para a lagoa. Nossa, os teus olhos estão vermelhos demais. E eu não falei dessa forma, fui para a lagoa, não. Tava lá embaixo, fui lá na lagoa, tá ligado? Com a voz já mansa. E aí eu comecei a perceber que eu já estava tendo não apenas problemas com as outras pessoas, eu estava tendo problema comigo mesmo. Porque eu já estava falando de uma forma diferente, de uma forma arrastada. Pois é, maluco, eu vou te contar, irmão. Olha só, bagulho doido, velho. Eu viajei, mano. E a pessoa falava comigo e eu... Pois é, maluco. E eu nem sabia o que ela estava falando. Eu já comecei a ter déficit de atenção. Eu já não estava tendo mais aquele foco. Eu já não conseguia ler o livro. Eu já não conseguia assistir. Eu já não conseguia manter uma amizade por muito tempo, porque logo eu começava a ter uma discussão. Namorada? Dela. Eu mal começava a namorar, já terminava. Então as coisas começaram a desandar. E eu comecei a perceber que existia uma grande dificuldade e um grande problema. Eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar de usar a maconha. Eu não conseguia parar. Eu dizia, eu não quero mais, já estou cansado. Mas eu não conseguia. Então eu comecei a entender que negro, pobre, morando não numa favela, porque lá a gente não chama de favela, mas comunidade pobre, nasceu para ser drogado, ladrão e morto. Todos os dias praticamente. Houve uma época que todos os dias, quase todos os dias, mas a maioria eram os finais de semana, tinha alguém que era morto. Alguém era morto. As pessoas eram encontradas com a boca cheia de formiga, com o corpo cheio de tapuru. As pessoas eram mortas na frente de outras pessoas. As coisas começaram a acontecer. E eu, não quero. Eu não quero viver assim. Eu não quero morrer dessa forma. Em todos os processos, de todos os momentos. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um policial, camarada. E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, cara, ele me chamava de Rafael, como é meu nome. Mas nem todo mundo me chamava de Rafael. Uns chamava de Rafa, outros de Saci, Neguinho, Preto, e assim vai indo. Mas ele me chamava de Rafael. Ele, Rafael, você é inteligente. Você é uma pessoa educada. Porque eu sabia conversar.
Por mais de arrogância que eu tivesse em mim, eu sabia conversar, porque minha mãe me ensinou isso. E por que tu tá querendo entrar nesse caminho, cara? Ontem, nós prendemos 3 pessoas que provavelmente nunca mais irão sair da prisão. Porque se o dia que saírem, serão mortas. 10 anos depois, as pessoas que ele tinha falado para mim, quando saíram da prisão, foram mortas. Só que naquela mesma época que ele falou aquilo para mim, eu falei assim, eu quero ser diferente. Um diretor da escola na época, o Jairo, na época ele era diretor, ele me acolheu. Ele não viu em mim um problema, ele viu em mim algo que eu não acreditava que existia. Eu vacilei com ele em alguns momentos e mesmo assim ele me deu a oportunidade. Ele abriu as portas para mim. Foi aí então que eu comecei a modificar a minha vida. Foi então que eu comecei a buscar ali força e estrutura para me parar de usar a maconha. Meu maior problema que eu considerava na época era a maconha. Não era o cigarro, porque o cigarro eu já não fumava a todos os momentos, porque eu ainda estava iniciando, mas eu fumava. Mas a maconha para mim era o único problema porque era uma droga ilícita. Ainda é. Mas já está aí quase meio caminho andado para ser liberada. Tudo bem. Falando de mim. E naquela época era uma droga ilícita. Então, ou seja, aquilo ali podia me dar cadeia. E eu não queria ir para cadeia. Então eu tive que lutar. E a bebida? Bebia. Eu continuava bebendo, mas não todos os dias. Mas quase todas as noites. Principalmente a cada 3 dias eu bebia. Bastante. E eu não via problema, porque era uma droga lícita. Para mim o maior problema era a maconha. Porque era uma droga ilícita. Então eu comecei a modificar o meu comportamento. Eu comecei a ler bastante livros, assistir documentários, séries. Comecei a estudar bastante sobre a vida de grandes pensadores como Albert Einstein, Freud, Piaget e vários outros. E alguns brasileiros, como Augusto Cury, Issam Timba, Chris Poli, que não é tão brasileira, mas eu não sei a nacionalidade dela. E depois Mário Sérgio Cortella. E agora, recentemente, Leandro Carnal. Mas, naquela época ainda, eu comecei a abrir os horizontes. E aí foi que veio como o pastor Marco Feliciano, Cília Malafaia, Napoleão Falcão, Takayama, Gesiel Gomes, se não me falha a memória, pastor Eliezer, Francisco Wilson e vários outros. E aí eu comecei a abrir os horizontes do conhecimento. Padre Marcelo Rossi, um dos grandes influenciadores da minha vida, Padre Marcelo Rossi. Eu não sou padre, nem quero ser, mas o trabalho que aquele homem exerce é muito grandioso. A qualidade na forma como ele ensina, para mim é muito especial. A forma como ele canta, eu me lembro ainda uma das grandes canções, das quais muito foi de grande valor para mim. Então, a cerveja subiu, o céu desceu, eu só sei que tá cheio de anjo de Deus. Aquilo ali para mim foi muito gratificante, grandes ensinamentos. Então eu comecei a perceber que a mudança ela existe e ela precisa ser feita. Foi então que quando eu comecei a focar que aquela substância química eu tinha que parar de usá-la, eu comecei a trabalhar modificando meu comportamento. Comecei a me afastar de pessoas que me levavam
ao uso. Não que elas obrigavam, mas que de alguma forma elas contribuíam. Eu comecei a me afastar. Rafael tá virando careta. Tá de boa, irmão. Fica em paz. Comecei a me afastar, comecei a me distanciar. Ó, o Rafael agora tá metido, o Rafael não fala mais com a gente. Tô de boa, irmão. Tranquilo, na paz. Comecei a me distanciar. Não abandonar e nem julgá-los, mas a me distanciar. Comecei a andar com pessoas que não faziam uso dessas substâncias químicas. Comecei a andar com pessoas diferentes, que tinham uma outra mentalidade. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. E aos poucos, eu comecei a abandonar a maconha. Aos poucos, eu comecei a me distanciar do uso da maconha. E aos poucos, eu comecei a entender que quanto mais eu praticava, mais distante eu ficava. E quando me dava crises de pânico, quando me dava ali medo apavorantes, um pânico destruidor, eu colocava em prática isso aqui. Ainda hoje, quando uma vez ou outra ocorre episódio semelhante a esse de crises, e na mente eu digo, Deus me proteja, Deus me guarda, Deus me ajuda, me protege. E aí vou fortalecendo cada vez mais a mente, vou me sentindo melhor. Melhor e melhor. A questão que muitas pessoas olham quando falam de maconha, elas olham só para aquele problema social. Porque a maconha é uma droga ilícita, que isso vai gerar cadeia, que isso, aquilo, outro. Não. Eu estou mostrando aqui alguns pontos das quais eu presenciei durante o uso da maconha. Pontos negativos que ocorreram comigo, mas também teve pontos positivos. Como eu relatei e vou repetir. Teve momentos que eu me sentia mais calmo, me sentia melhor, me sentia até um pouco mais intelectual, porque eu viajava. Quando eu sentava e olhava para as estrelas, eu começava a navegar por elas. Via ali não só apenas um monte de pontinhos brilhando, eu via ali astros, algo extraordinário, criado por Deus. E o mais louco, eu ficava olhando, nossa, e se uma estrela dessa cair em cima desse... Não, se cair aqui, o que acontece? E que distância ela está? Ah, mas é fácil, vai lá no Google. Não, mas naquela época não tinha Google. Para nós lá, não. Se existia, eu não sei. Se eu for pesquisar agora, eu vou saber de que ano foi cuidado. Estou falando é lá. Para nós não tinha isso, não. Google? Negócio de Google. Sabia que tinha internet, mas Google, nem sabia o que era isso, nem sabia o que realmente era a internet. Só sabia que ia lá e nem era assim tão rápido. Já tive aquela máquina de tilografar, tem... Então eu ficava viajando, olhando tudo aquilo ali e começava a escrever. Deixei fluir. Hoje já tenho escrito alguns livros, publicado nenhum, graças a Deus ainda nenhum, mas e-book tenho já, graças a Deus tem alguns, e estão à disposição. Então, beleza. São pontos que é importante refletir, porque quando você está trabalhando com pessoas que são usuários de uma certa substância química em específico, você não pode olhar para a substância química como um problema. Porque aquela pessoa não vai enxergar aquela substância química como um problema. Ela vai olhar como uma solução, porque aquela substância química para ela é a solução. O problema é uma dor que lhe aflige, que lhe corrói. E eu aprendi que se eu passasse por algum problema, eu tinha que usar alguma substância química. A bebida me deixava porre, ao ponto de eu fazer coisas loucas. Mas no dia seguinte me dava uma ressaca terrível. A maconha, ela me deixava chapado.
mas me dava fome. E no outro dia não me dava todas as vezes dor de cabeça terrível. Não. Me deixava até mais disposto. E eu podia usar e andar por aí tranquilo. Porque eu não ficava igual a bebida. E o cigarro, eu podia fumar. Porque era uma droga lícita, então eu podia fumar por onde eu pudesse passar. Não todos os lugares, porque nem todos os lugares é permitido, porque existe decreto, existe lei. Então, são pontos que ao analisar, vou observando, que a importância é eu identificar que aquela substância química ela não é o problema. O problema é a dor que a pessoa está passando. O problema é a dor que ela sente. Então, todas as vezes que eu lembrava daquele episódio, que aquela garota, que ela me humilhou na frente de todos, eu me chapava. Porque doía. E eu tinha medo, comecei a ter medo, pânico. Principalmente de chegar nas garotas. Eu comecei a ter medo. De uma certa forma foi prudência. É importante. Mas eu comecei a ter medo. Eu comecei a namorar muito com as mulheres das revistas. Namorei com alguns daquelas de novela. Ela lá nos Cafundé dos Judas e eu aqui. Não aqui onde eu estou, mas lá onde eu estava. Por quê? Porque era muito mais fácil para mim ter esse tipo de relacionamento do que chegar numa garota e passar de novo por aquele mesmo constrangimento de ser humilhado novamente na frente de todos, como eu fui humilhado. Era muito mais fácil eu pegar uma revista, ler, fazer algo como a masturbação, do que chegar numa garota para ter uma relação sexual. Por quê? Porque eu não queria passar por aquele problema de novo, de ser humilhado na frente das outras pessoas, todo mundo zombando de mim por mais de semana, dizendo ali o fracassado, derrotado ali, ó. Queria namorar com a menina, ó, foi humilhado, tá vendo? É feio demais, é isso, aquilo, outro, aquele monte de coisas horríveis. Quantas e quantas vezes eu pensei em tirar a minha própria vida? Mas aí eu fumava maconha e tudo aquilo ali relaxava, me deixava melhor. Então o problema é, quando você for atender o seu cliente, lembre-se disso. Qual for a substância química ao qual você vai trabalhar com ele, não importa qual seja, lembre-se, ele nunca vai ter a visão que aquela substância química é o problema. Ele pode falar para você que é o problema, mas o problema está por trás, camuflado. É aí que você tem que voltar, tem que ir lá, na raiz do problema, para ele poder ter força e estrutura para caminhar sem o uso da substância química. É importante. Que Deus abençoe sua vida, sua história, toda a sua família. Não esqueça, você é uma pessoa maravilhosa, você está contribuindo com a sociedade e com o universo. A partir do momento que você decidiu ajudar outras pessoas, você está sendo utilizado pelas mãos de Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.